Olá, estamos chegando. Hoje, dia 17 de maio de 2023. Esse é o podcast Previna-se número 14. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, você que nos prestigia aí com a sua audiência. Muito obrigado aí pela sua atenção. E sem dúvida que hoje o programa vai trazer um outro tema muito importante para você que é síndico, você que é administrador de condomínios, você que tem interesse e necessidade em ampliar seus conhecimentos. Lembrando que o podcast Previna-se ele tem o oferecimento da Macor Segurança. Então, você que necessita aí de serviço de segurança, segurança pessoal, escolta de carga, segurança para condomínios, a Macor é a maior empresa de escolta de cargas do Brasil. Então, precisando, www.macor.com.br. Estamos também com a General Bombas, que também trabalha todo com manutenção de bombas, bomba de piscina, bomba de caixa d'água. Então, qualquer problema relacionado a bombas, General Bombas é a empresa que vai te apoiar. www.generalbombas.com.br. Bom, e vamos para o nosso tema de hoje, né? Então, primeiro te agradecer pela presença, já vou te passar a palavra já. Mas então, internauta, o convidado de hoje já nos conhecemos faz tempo, né? Mas demorou um pouquinho para você poder estar aqui com a gente. Você participou quando era online, né? Então, na verdade, a sua presença aqui demorou no estúdio, né? Mas então, o nosso tema de hoje é os cuidados com a sua manutenção predial. E quando pintou essa pauta, óbvio que na reunião de pauta a gente discute, né? Poxa, o tema, que convidados vamos trazer e tal. Mas quando pintou esse tema, eu falei assim: eu já tenho convidado. Porque assim, o mercado tem muitos profissionais bons, só que lógico, a gente tem que trazer quem a gente sabe que entende do assunto e que vai esclarecer a dúvida do internauta. Então, Vitor, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela presença, obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade e quero que você aí se apresente, faça aí as suas considerações iniciais, fale quem é Vitor Fatioli, fale da sua empresa, fale dos serviços. E assim, o podcast Previna-se tem uma audiência muito boa e uma audiência rotativa, entendeu? Então, de repente, quem não tá assistindo agora a gente ao vivo, vai assistir o gravado. E daí, poxa, ele tá com problema de, pô, preciso fazer uma restauração de fachada. Pô, preciso fazer. Aí é o momento de você expor os seus serviços para que o nosso internauta te conheça. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde, Moreno. Olá, amigo internauta. Quero agradecer primeiramente a vocês, a Abrasconde, por me trazer aqui, por ter essa honra de estar aí no estúdio. Muito lindo. Parabéns, de coração mesmo. Muito feliz pelo sucesso de vocês. Obrigado. Já estive sim presente com vocês, né? Online, Online. em outras oportunidades. Foi. É uma honra também lhe conhecer há tanto tempo, ter essa amizade profissional contigo, Moreno, que é Sim. um expoente, é um grande profissional aí no ramo de condomínios, com Obrigado. certeza é a referência para muita gente aí. Te agradeço. E, cara, hoje nós estamos aqui falando de manutenção, né? Bom, falando um pouco sobre mim, a minha formação acadêmica aí, desde eu comecei um pouco jovem, né? Então, eu venho aí de formação técnica em marcenaria, já trabalhava com obras aí desde 94, né? Nas obras de construção civil, Tá. já menor de idade, né? Naquela época Naquela ainda época podia. podia trabalhar, então eu comecei bem cedo, aos 9 anos comecei a trabalhar, e na época de obra, com uns 11 anos por aí, eu comecei a trabalhar, né. Meus pais tinham empresas que atuavam no setor aí de construção civil, e eu trabalhava aí no ramo de marcenaria, mais tarde vim atuar junto aos negócios da família e entrei para o ramo de engenharia. E sou engenheiro civil de formação, engenheiro de segurança do trabalho, eh, mestre administrador executivo pela FIA-USP, né. Ah, tenho aí algumas formações de PNL, de coaching, enfim, de assuntos relacionados à área corporativa. E na minha trajetória, como engenheiro, trabalhei na manutenção de hotéis, na manutenção da nossa, BMF, na época do leilão presencial, né, aquela Nossa, aquela loucura. loucura. Que era muito gostoso, era insano, mas era visceral, era muito legal. Tive a oportunidade de trabalhar com eles. Depois trabalhei em algumas obras públicas aí dentro da USP, dentro do Hospital das Clínicas, Pérola Byton, enfim. E aí vim a liderar e representar a Proavip Engenharia. E a Proavip Engenharia, no começo surgiu como uma empresa multisserviços, atuando como empreiteira, onde fizemos a ampliação
do Shopping Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fizemos ampliação do Shopping Interlagos, né? Toda aquela central de cogeração de energia, eram obras grandes e junto a isso atuávamos em condomínios, né? Já trabalhando especializados em fachadas e Tá. impermeabilizações desde aquela época. Isso eu tô falando de 2003, 2004, né? Onde nós, de fato, fundamos a empresa. 20 anos. 20 anos. E aí, nós, em determinado momento, viramos a chave e só atuamos em condomínios. Hoje, Tá. esse know-how, essa expertise que temos em condomínios, nos permite prestar os serviços em altura, todo que é tipo de serviço em altura, limpeza, retrofit, pintura, lavagem, substituição de pastilhas, às vezes até troca de vidros, né? Solucionamos problemas aí para clientes com esquadrias, esse tipo de situação. As impermeabilizações com manta, das lajes do ático, do térreo, aquela obra que você tem que quebrar tudo e trocar as mantas. Fazemos também as pinturas das áreas, as áreas internas, né? A garagem, o piso epóxi, aquela parte toda do ambiente interno, que é muito importante, que é onde Sem o dúvida. morador circula, é É. onde de fato ele vê o condomínio todo dia, né? É onde ele vê o chamado jumbo, a limpeza, né? É onde ele Foi. vê que realmente o serviço está acontecendo. Então a gente dá essa manutenção para o condomínio. E aí também hoje atuamos com a parte técnica, fazendo assistência técnica, né? Quando às vezes o jurídico precisa que o condomínio tenha aí um especialista, a gente faz também os laudos, o fornecimento do LIP, né? Que é aquele raio-x da manutenção, que nós vamos falar sobre ele. Sim. Faço todo o treinamento e instrução da equipe de manutenção do condomínio. E é importante você na abertura já fazer toda essa explanação, porque hoje, quarta-feira, né, o dia 17, nesse final de semana tivemos um acidente grave, não é? Se eu não me engano, acho que foi em Belém, onde todas as marquises de um edifício, desabaram, enfim. Então, olha como que o tema ele veio a calhar, né? Na verdade, nós já havíamos conversado sobre a sua participação, sem dúvida que não esperávamos que acontecesse uma tragédia, para que a gente trabalhasse o tema em cima da tragédia, mas Nem eu desejamos que isso exatamente, ocorra, né? pelo amor de Deus. De E forma alguma. até que vamos dizer, que bom que não tiveram vítimas, né. Então, mas independente Amém. disso, foi eu não sou da área, então só para o internauta já entender, eu não sou da área, de construção civil, de manutenção, Uhum, nada disso. Quem me conhece sabe que as áreas que eu atuo são área de prevenção, mas uhum. como você é engenheiro de segurança do trabalho, eu sou técnico, sou então mas aparentemente foi problema de manutenção ali. Então por isso, pra gente começar o nosso bate-papo, né, que fala-se muito sobre manutenção. Eu ouço muito: "Pô, mas manutenção disso, manutenção daquilo", mas aí vem aquela pergunta, né, que até outro dia me fizeram, assim: "Poxa, mas de quem que é a responsabilidade da manutenção do empreendimento?". Então, eu quero começar já com essa pergunta, que é uma pergunta pesada, porque fala-se muito de manutenção. Acabei até na abertura do podcast, de falar da General Bombas, que ela trabalha com manutenção de bombas, né. Uhum. Então, é um serviço essencial. Se você não fizer manutenção na bomba e Crítico. a bomba da caixa d'água pifar, você Uhum. fica sem água. Então, mas aí, vamos lá, para o internauta poder já ir se familiarizando. De quem é a responsabilidade das manutenções? Aí, se depois você vai explicar, os tipos de manutenção, mas primeiro vamos falar do geral. Manutenção no condomínio, de quem que é a responsabilidade? Moreno, é muito importante a gente falar disso, porque agregado a isso, existe todo um processo, né? Nós temos que entender que nós estamos num país que tem leis, tem normas, né? E tem todo um sistema criminal, judiciário. E você estando à frente de um condomínio e morando num condomínio, é fundamental, sine qua non, enquanto indivíduo, enquanto membro da sociedade, saber a sua responsabilidade. Então, de fato, civil e legalmente, via de regra, é do síndico, Tá, tá? A responsabilidade. Ele é o primeiro a responder. Ele é o primeiro a responder, porque ele responde, de forma com seus bens, inclusive, né? Então, ele responde solidariamente ao condomínio. Então, só que a manutenção, ela é responsabilidade de todos, Moreno, porque a manutenção vai desde você estar passando e você ter aquela vontade de pegar aquele papelzinho que está no chão e jogar no lixo. Isso já é manutenção, sim. né. A manutenção,
Porque as pessoas acreditam que manutenção é só fazer obra, né? Só derrubar, quebrar. E Não, muitas não, vezes é não. você, no dia a dia, né? Aquilo que você falou muito bem. Até outro dia eu fizeram um comentário, né? Que tinha um papel de bala no chão. Aham. E aí eu peguei o papel e a pessoa, pô, você é da limpeza agora? Eu pensei, né? Poxa, eu respondo o que esse infeliz precisa ouvir? Ou vou me policiar e vou colocar o papel no bolso e não vou falar nada, Não, é uma grande oportunidade de você conversar realmente com a pessoa, tentar, se tornar um igual a ela, para que ela te ouça. né? Porque infelizmente, se nós nos afastarmos dos diferentes, eles jamais serão iguais. Verdade. Então, Moreno, é difícil, é duro, mas esse rapaz aí, essa pessoa que viu você pegando a E bala, fez esse comentário infeliz, cara, realmente é lamentável ver uma né? pessoa com uma postura dessa. E eu passo por isso dia a dia, né? Dia a dia. Essa semana mesmo, um supervisor meu, eu tava andando com ele no condomínio, ele parou e pegou um papel do chão. E eu achei aquilo muito nobre da parte dele, porque Você vê. nunca eu dei essa instrução, né? Mas talvez por ele nos acompanhar ao Talvez longo já do ter tempo, visto, vai criando a cultura, né? E a exatamente. cultura é muito importante, né? Dentro do condomínio, a cultura é tudo. Mas essa é a palavra, Vitor, essa é a palavra, é cultura. Então o que Cultura. falta no nosso relacionamento, né, é Uhum. cultura. Daí já vai cultura de segurança, Sim. cultura de prevenção, Uhum. a cultura inclusive até de meio ambiente, da manutenção do meio ambiente. Sim. Então, é importante Sustentabilidade. falar sobre tudo isso, porque o nosso assunto hoje aqui é manutenção. Só que a manutenção, você vai explicar daqui a pouco, são vários tipos de manutenção, né. Então, Verdade. resumindo, a responsabilidade é do síndico, Morena, a mas responsabilidade é do compartilhada com síndico. toda a comunidade. Compartilhado com a comunidade, por quê? Né? O síndico, se o condomínio vier à justiça e ter que responder a alguma causa e tiver que pagar prejuízos por aquilo, É ele. acaba chegando no É. morador, porque a responsabilidade é muito grande. Se o síndico não puder pagar sozinho, quem paga é o dono do imóvel. Então, o dono do imóvel, ele também é solidário, ele é corresponsável, né? Então, existem situações que é sim responsabilidade do morador falar: peraí, essa marquise aqui, ela precisa de uma pintura, ela precisa impermeabilizar. Não, mas eu não tenho dinheiro esse mês, eu tô com um problema pessoal. Cara, o condomínio, ele não caminha junto com você. A sua responsabilidade em morar num condomínio é muito grande, Compartilhada, né. compartilhada. Então não tem essa de não vou fazer. Se uma marquise precisa de uma manutenção, porque ela pode vir a ruir, ela pode a cair, ela pode ter as ferragens danificadas, e aquilo tem um custo envolvido, infelizmente você vai ter que participar, né? E é uma responsabilidade, é parte daquilo você, enquanto membro da sociedade, cuidar da sua saúde financeira para que você cuide das suas responsabilidades. Então, a responsabilidade é de todos, mas de cara é do síndico. Tá, e daí, maravilha, entendi, o nosso internauta também tá entendendo, então assim, porque quem que nos assiste, né, são síndicos, são, conselheiros, administradores, moradores, Sim, então já ficou claro que o síndico ele na verdade vai sobrar para ele, porque ele responde civil e criminalmente. Só sim. que aí acaba que dá uma espalhada e todo mundo acaba tendo que participar desse bolo, né. Então, de repente, então é importante você, síndico, e os moradores entenderem que se está sendo solicitado ou recomendada a manutenção, ela precisa ser feita. Mas aí vem aquela pergunta, né? Eh, por que que eu tenho que realizar a manutenção? Porque eu vejo muitas vezes que tudo eu vou falar, você vai me entender, Uhum. muitas vezes, se pergunta: "Mas é obrigatório? Eu preciso fazer?", né. Aonde está escrito isso? Já já vou te perguntar sobre legislação, mas antes de falar sobre lei, né, aquela pergunta, que eu escuto bastante, né: "Por que realizar manutenções e melhorias no condomínio?". Isso é uma pergunta que a resposta é meio óbvia, mas é importante que o internauta até ouça, porque muitas vezes, quando a gente fala, a gente que eu digo, eu como técnico de segurança, Aham. você como engenheiro, quando a gente fala, muitas vezes, você quer empurrar serviço, né, você quer ganhar dinheiro. E muitas vezes não é lógico, ganhar dinheiro é consequência, ninguém trabalha de graça. Só que aí eu quero que você explique para o internauta por quê.
né? Por que que eu preciso realizar as manutenções e essas melhorias no condomínio? Qual que é a que eles perguntam muito do seguinte: qual é a vantagem? Que vantagem que eu vou ter? Isso incomoda muitas vezes essa pergunta, né? Pô, então quer dizer que você lembra da lei de Gerson? Você não tem que ter vantagem. Você tem que entender a importância de realizar. E aí eu quero que você esclareça aí para o nosso internauta por que realizar essas manutenções e melhorias no condomínio. Qual que é o que que vai agregar? Ó, logo de cara, já para aquele amigo internauta aí que é um pouco mais prático, alguns diriam cético, Tá. né? Mas pra gente que é prático e é uma pessoa que quer ver valor nas coisas, eu diria justamente pelo valor, pelo dinheiro. Porque a manutenção, ela não gera lucro. Por exemplo, eu como gerente de hotel, né? A minha função era dar a melhor manutenção com o menor custo, porque manutenção não gera receita. No É. caso do condomínio, ele gera receita. Por quê? Aí que é o X da questão, né? Existem estudos já, linhas de pensamento nesse sentido, que comprovam, né, que um condomínio, por exemplo, quando ele está com a fachada nova, bem pintado, com os elevadores reformados, com os pisos limpos, com o sistema de portaria funcionando, os portões bonitos, uma garagem em piso epóxi, tudo iluminado, limpo. Outra cara, né? Quando está com outra cara, você comercializa melhor os imóveis dentro daquele Valoriza o condomínio. empreendimento Valoriza financeiramente. demais. Então, de repente, o apartamento ele valia, sei lá, R$ 800.000, mas do jeito que está, Do jeito que está, você pede 850 e vende. De repente, você continua com os 800 mil reais, mas em vez de demorar 6 meses, um ano e meio, para como vender. seu vizinho para vender, o do seu prédio vai vender primeiro, vai ter fila querendo entrar lá, Tá. né? Então você tem critérios seletivos e critérios de decisão numa compra. Isso é muito importante no processo de tomada de decisão, né? Sim. Teórico, onde você tem critérios que vão te excluir de comprar aquele apartamento e critérios que vão te levar a decidir por aquele apartamento. E um deles é A manutenção a já vai te manutenção. excluir. Então, se o cara chegar e falar, peraí, eu vou gastar 800 mil, mas ano... Ah, puxa, mas aqui tem que fazer um retrofit de fachada, porque deixaram a fachada muito ruim. Nossa, e os elevadores aqui nunca foram reformados. Peraí, eu vou pagar 800 mil nesse, mas 1 milhão naquele? Só que é o seguinte, esses 200 mil eu não vou gastar. Porque lá é tudo E novinho. aqui ele tá E o cara vai impecável, e compra um de 1 milhão e você fica com o teu apartamento fechado e sem alugar. encalhado. Encalhado, né? Então, essa manutenção, que a gente vai chegar aí a falar sobre a curva, né? Que é muito importante, a curva de desempenho, Tá. ela é importante para que você não tenha grandes desembolsos ao longo do tempo. Que você vá fazendo o desembolso necessário para que não haja uma perda de desempenho tão grande que você necessite de um investimento muito maior para voltar àquele status quo anterior. Tá. Então, de repente, usando o exemplo aí dessa tragédia que aconteceu no final de semana, ali aparentemente não tinha sido feito nenhum estudo, não tinha algum acompanhamento. Eu vi a reportagem, hoje é quarta-feira. Eu vi uma reportagem na segunda-feira, Uhum. onde já tá havendo perícia lá, né, você deve estar acompanhando Uhum, também, claro. e já surgiu aí o comentário, né, estamos falando apenas de suposições, daquilo que Claro. divulgou na televisão e tal, que poderia ser problema de infiltração. Sim. Mas Nossa. infiltração não vai derrubar a fachada de um dia para o outro. Não, não vai derrubar de um dia para o outro, né? As estruturas, elas, dentro do cálculo de engenharia, né? Até entrando um pouco numa questão mais Mais profunda, técnica, mais mas fica tranquilo, técnica. até porque o nosso internauta ele entende que muitas vezes se tem que se falar, tecnicamente para poder entender uma Sim, consequência dessa, porque com poxa, certeza. se fosse de repente uma marquise só, mas Uhum. todas elas, tudo bem que uma veio derrubando a outra, né, Sim, sim. mas, até devia estar muito frágil para poder ter colapsado todas assim. Moreno, eu também não quero me adentrar especificamente a esse caso, porque a gente não estava lá, não tem as Sim, informações, né? A exatamente. gente tem as informações que vê na mídia. Mas, de fato, faltou um acompanhamento, faltou seguir as normas, inclusive nós vamos falar sobre a Isso. 16.747 aí, o laudo de inspeção predial, né? A infiltração, por isso que é muito importante os trabalhos de manutenção que a gente realiza. As manutenções de laje, elas evitam que as fissurações aumentem pela presença da água e essas percolações elas vão corroendo a ferragem, a estrutura. Isso ao longo dos anos, né, vai gerando
uma patologia invisível, muito perigosa. Por quê? Dentro, como eu estava comentando, dentro de um cálculo estrutural de um prédio, você tem os estados limites de utilização, onde tudo é calculado para que não venha a ruir repentinamente. Então, uma laje, quando ela vem a ruir, ela já teve uma movimentação suficiente para te avisar. Essa marquise com certeza tinha trincas, essa marquise com certeza apresentava percolações, infiltrações, passíveis de você entender que aquilo ia dar problema. E olha, Vitor, que interessante, a gente vai conversando, né? E olha como que, olha a importância desse podcast Previna-se, para você que é síndico, para você que é administrador, como que um tema ele vem complementando o outro, né? Infelizmente, tivemos aquela tragédia lá em São Sebastião, e depois nós trouxemos aqui, eh, se eu falar besteira, ele vai me perdoar, eu não me lembro se ele é geólogo ou ele é alguma coisa envolvendo com de solo. Não sei se é geógrafo, geólogo, o Pedro. E ele comentou justamente sobre. Porque eu perguntei, eu falei pra ele, falei assim, como é que. Teria algum sinal de que aquilo vai colapsar, de que vai haver lá o deslizamento de terra, né? O escorregamento. E ele comentou justamente da trinca, da fissura. Então apareceu uma trinca ali. Se eu falar besteira, você me corrija com relação ao nome. Apareceu a trinca ali, tá bom. Aham, Então você faz uma marquinha ali, aham, e até ele citou de colocar caneta ou fazer uhum, um. Depois de talvez uma semana, se tá do mesmo jeito, depois de um mês exato. tá do mesmo jeito, tranquilo. Estabilidade. Exato, de repente é uma, como é que chama? Uma acomodação, né? Sim. Agora, passou 15 dias, aumentou, aí tem que tomar algum cuidado, que é aí que você tá dizendo, que você acabou de falar isso agora. Então, aquilo não caiu de uma hora pra outra? Importante isso que você falou, Moreno, porque recentemente, às vezes, a gente acaba evitando de alguns trabalhos da realização. Recentemente aconteceu um caso onde eu fui realizar uma vistoria para orçamento e era o tratamento de ferragens de uma Hum, estrutura que estava caindo a cobertura da estrutura, né? Aquela cobertura de cimento, aquela nata de cimento da estrutura, que a gente chama de cobertura, tá, ela pro estava internauta desplacando. entender o reboque. Como se fosse o reboque, mas Tá. estruturas aparentes, por exemplo, em subsolo, vigas e lajes, normalmente não tem reboque, tá? Ah, A- tá, tá, entendi. Até para que você possa, de fato, observar e saber o estado daquilo. É Senão o até reboque melhor. mascara, né? O reboque acaba mascarando um pouco. Tá. Porém, essa cobertura da armadura que estava desplacando era em estrutura. Então, quando você fala em estrutura, é tudo que é laje. Laje é uma estrutura? É. Se a laje cair, necessariamente vai cair o prédio? Não. Não Mas é uma necessariamente. estrutura que sustenta você, sustenta os seus móveis, sustenta Sim, os seus pertences. Então, é uma estrutura laje. tá. A viga que sustenta a laje é uma estrutura? De fato. E aí nós temos as outras, os pilares, as outras estruturas complementares, né? E quando você tem uma patologia, uma trinca, uma fissura nesse local, é sim um problema estrutural. É um problema leve? É um problema leve, um problema parcial, pontual, que pode ser resolvido? Pode ser. Nem sempre é um problema para você assustar, né? Mas nesse caso que eu fui, claramente as infiltrações estavam ativas, né? Tá. E demandava, apesar do tratamento das ferragens e laje abaixo do condomínio ser, vamos falar em valor, coisa barata para o condomínio, coisa de valor pequeno, sei lá, 4, 5, 10 mensalidades de um condomínio paga aquilo, é, executar o serviço de impermeabilização era uma obra vultuosa. E aí, quando eu falei para o zelador que aquilo era um problema estrutural e que se aquilo estivesse ativo, eu de fato já vi que estava ativo, né? Mas a gente não gosta de ser indelicado, né? O cliente sempre tem razão. Cê- Se estivesse ativo, eu não poderia realizar o trabalho, porque ele ia ter a perda de garantia, além de não ter a efetividade de fato do serviço. Sim. Ele realmente ficou muito bravo e não quis, falou: não, não, isso aí já parou de vazar. E de fato deu para ver que tem vazamentos ativos, né? Porque eles não querem realizar a manutenção de impermeabilização da laje, infelizmente, por questões financeiras. Porém, a estrutura do prédio, ela é soberana, ela não vai esperar você ter condição financeira de realizar uma manutenção ou não, né? Ela vai sofrendo a deteriorização Tá. e as chuvas vão continuar ocorrendo, e enfim, é necessário se tomar uma ação. Então, internauta, olha só a importância de você reconhecer a necessidade desse trabalho de manutenção. Sim.
Mas aí, Vitor, outro dia eu estava num evento e eu vi um comentário lá que na hora eu não me manifestei, porque o assunto não era comigo. Eu não sou surdo, né? Então você está num evento, tem várias pessoas conversando, você está perto, aí você ouviu aí eu pensei, poxa, eu queria me intrometer, mas sabe aquela de que, tipo, você não foi chamado na conversa, não dá Aham, palpite. claro. Mas eu vi um comentário lá que eu quero que você esclareça para o nosso internauta. Existem alguns tipos de manutenção, né? Uhum, A manutenção preventiva, a manutenção corretiva, a manutenção preditiva. Acho uhum. que essas são as três mais comuns. Sim. Mas eu vejo que muitas vezes, não estou falando mal do síndico, até porque você é o nosso principal, o nosso público-alvo, É o né? nosso parceiro, o nosso Exatamente, amigo, né? exatamente. Síndico, administradora, os condôminos, mas eu vejo que não estão entendendo é, é, qual, né? A importância de cada uma delas e o que cada uma delas realmente representa para o condomínio. Então, queria que você esclarecesse para o nosso internauta. Primeiro, eh, explicar a manutenção corretiva, Claro. a manutenção preventiva e a preditiva. Porque eu vejo que a preditiva é a que mais gera confusão de falta de entendimento. Fala-se muito da corretiva e da preventiva. A palavra se autoexplica, mas esclareça para o nosso internauta aí, para ele poder entender qual que ele tem que se preocupar. Porque não quero já dar spoiler de sua resposta, né? Mas a corretiva já aconteceu alguma coisa. Então deu problema, aí você vai ter que fazer a Deu corretiva. ruim, né? Já, Deu ruim. exatamente. Eu ia falar outra palavra, mas ainda bem que você me corrigiu. Deu ruim. Então, já que deu ruim, agora por que deu ruim? Talvez o que faltou, a outra. Explique para o nosso internauta, por favor. É, Moreno, você já antecipou, né? Com certeza é uma sequência, né? É, claro, existem outras linhas de pensamento, tá? Nós vamos focar só nessas três aí, mas existem outras linhas de pensamento aí de outros tipos de gerenciamento de manutenção. Tá. Mas, basicamente, quando você tem a manutenção corretiva, é, na sua área seria apagar um incêndio. Putz, Já pegou fogo. Aí agora, meu amigo, é o que quem der pra salvar. verdade. E quem der pra salvar sai muito caro, porque você tem que comprar tudo na emergência, você tem que sair correndo, você pega as pessoas desprevenidas, você tem que tirar aportes, baixar a aplicação, você tem que colocar todo mundo pra correr. Aquilo que tinha um prazo razoável se tornou Zero. urgente, emergente, É, porque alguém não fez o que tinha que fazer no prazo hábil, não é? Normalmente é assim, quando verdade, algo é verdade. emergente é porque alguém É. deixou de fazer o que tinha que fazer no prazo correto. Então, essa é a manutenção corretiva. É quando você, de fato, vai corrigir algo, né? Nesse prédio que a laje caiu, a marquise caiu, agora a correção vai ficar bem mais cara, né? Verdade. Aí nós temos a manutenção preventiva, que nesse caso da laje, quando aconteceu de fissurar, quando aconteceu de a água percolar, já seria uma manutenção preventiva. O que é percolar? Percolar, Moreno, é quando você tem a água em cima do térreo e você olha embaixo umas manchas. Você olha embaixo, às vezes, Ah, tá. Quando ela já penetrou quando ela já penetrou, ela Tá, percorreu. Ela entendi. percolou por dentro da estrutura, ela percorreu um caminho interno. Essa é a percolação, né? Entendi, E entendi. dentro desse processo pode ocorrer alguma reação químico-físico que ocorre também aquelas eflorescências, né? Onde você tem aquelas manchas brancas embaixo, aquela estalactites. Estalactite. É, você Queria tem, lembrar o nome, estalactite, é. estalagmite e estalactite, né? Quando vem de Tá. baixo ou de cima, né? Quando forma embaixo ou em cima. Mas quando você tem aí aquela formação normalmente calcinada, normalmente aquilo é um cimento anidro, é um pouco do cimento que não curou dentro da estrutura Tá. por uma deficiência por muito calor ou um pouco falta de água na cura ou na mistura. Com o tempo, quando a água encontra aquele cimento anidro, aquela pedrinha, aquela micro pedrinha de cimento, ela forma ali uma calcinação, né? Ela forma ali um elemento que você vê depois ali. Então, quando você vê isso, é porque a impermeabilização é necessária já realizar. Você já tem que fazer uma ação corretiva e a preventiva, nesse caso, visa não colapsar a estrutura. Mas aí não tem o que fazer antes, né? Só depois que acontece isso, É depois que aí que aparece. exatamente, é aí que nós vamos chegar. Que aí vem
as manutenções preditivas, né? Tá, tá. Para exemplificar, como você falou da bomba, o nosso parceiro aí de bomba deve saber melhor do que a gente. General Bombas. A General Bombas, com certeza ela tem aí um sistema de manutenção preditivo. O que é o sistema de manutenção preditivo? Para exemplificar para o nosso amigo internauta, né? Para ficar fácil o entendimento da gente. Ora, se eu tenho um rolamento e eu sei que esse rolamento da bomba ele é feito para durar 500 horas, eu preditivamente já vou me programar com um fluxo de caixa durante essas 500 horas para comprar e trocar esse rolamento. A Tá. partir, né, desse momento, eu vou acompanhando o ruído e a vibração que ele faz. E Que é diferente, né? Eu lembro que eu tive uma vistoria que eu cheguei, quando eu entrei na casa de bombas, falei pro zelador, esse rolamento vai estourar. Ele é todo mundo que entra aqui fala isso, só que não estourou ainda. Falei, você vai esperar estourar então? Sabe? Porque o ruído é diferente, né? é Você diferente, percebe, é você a percebe. vibração, né? A vibração que gera o incômodo é Verdade. muito grande. Você entrar numa casa de bomba do prédio e tá ouvindo um barulho, a pessoa fica até com medo de estar dentro Verdade. daquele ambiente escuro, teto baixo, não tem ventilação, pouco iluminado, o cara fica até com medo. Ele fala, não, eu quero sair daqui, Explodir isso aqui. incomoda. Realmente, vai cair isso aqui, né? E aí, realmente, a preditiva é que entra. Porque a preditiva, ela vai pré-estabelecer as manutenções, pré-estabelecer os custos, as necessidades e gerar os procedimentos de acompanhamento para as manutenções preventivas. Tá, Então, você realiza uma manutenção preventiva pela preditiva. entendi. Então, você realizar a preventiva só apagando incêndio também não é o caminho, né? É claro que nós estamos falando aqui de um nível de controle muito grande. Eh, eu recomendo aos nossos amigos síndicos, administradoras, que sempre pensem nos sistemas mais caros do prédio, né? Que são os sistemas mais caros? É os cabos dos elevadores, né, as cabines, a modernização, porque a eletrônica ela vai modernizar, a elétrica, a eletrônica. Não adianta você achar que hoje você comprou uma tecnologia de ponta Vai e daqui durar, 20 anos é a mesma. 20 anos atrás eu não tinha um celular smartphone, né? né? Era o começo. Há 30 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu usava fax. Verdade. E Mas já era aí. uma baita Mas isso é tecnologia, complicado, né? Vitor, que aí entrega a nossa idade, né? Que eu lembro do fax. Você lembra Não, do bip? não, Lembra do isso eu ouvi bip? falar, não era eu não, eu falei errado, hein? Desculpa aí. Não é da nossa época, né? Não, o bip, nossa, Então, então. e a semana passada, o nosso entrevistado foi justamente o Leandro da Orion Elevadores, que falou justamente sobre essa situação que tá dizendo. Sabe, que o elevador, ele não foi feito para durar eternamente, né? Não, Mas você não, vê como nenhuma que, máquina, nem mais uma nós vez, né? duramos, né? Mais uma vez, como que um tema vai complementando o outro, né? Sim, e aí eu entro numa questão muito importante, do profissional, que nós, como você, assim, como eu, estamos aqui à disposição para o nosso amigo, para trazer o que tem de melhor no mercado. Sim. Eu tive semana passada visitando um fabricante de texturas e tinta, um dos maiores do país aí, para conhecer justamente as instalações técnicas. Então lá eu pude ver o quê? Laboratório. Aí você fala: "Pô, mas pra que você quer ver o laboratório da Pô, fábrica?". Cara, a quantidade de testes que é feito numa tinta, pra saber se ela resiste, pra saber se aquele corante então vem novas tecnologias, desde o recebimento de material na fábrica de textura de tinta, até a entrega do produto, o laboratório é o primeiro a trabalhar, né. Então, quando a gente fala de tintas e texturas, né, a gente tá acostumado com um mercado muito grande, né, uma casa, um condomínio pequeno, o cara pega ali a textura ali na fabriquinha que o cara mistura ali na avenida, né, e tem ali o balde de textura a R$ 60, o cara mistura lá, né. Pô, por que que não vai pagar 100 no da marca mais famosa, né? E nem é a mais famosa, mas que é a melhor, vamos dizer assim, cada produto tem o seu especialista, mas sim. porque essa marca de R$ 100, ela tem um valor agregado de te entregar um produto controlado, que ele sabe que não vai descolar da parede, que a cor não vai perder a manutenção com Esses o testes tempo. todos, né, que foram feitos, né, justamente para poder evitar tudo isso. Esse desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento é muito importante, né? Então, nós estamos sempre visitando os fornecedores, conhecendo as tecnologias para entender, né? Quando a gente fala, olha, eu gosto desse material, mas não é porque comercialmente ele é atrativo para nós, é porque o produto final traz um benefício, o conjunto, né, daquilo traz para o E é cliente. justamente o que o cliente espera, né. O É, cliente ele não quer que seja feita uma manutenção
E aí Não. depois 3, 4, 6 meses começa a descascar. Não, Moreno, mas infelizmente o nosso mercado ele é muito agressivo em questão de preço, né? Eu participo de concorrências diversas e eu vejo muitas vezes o condomínio ele escolhe realmente o mais barato. Então você tem lá uma obra que custava de 0 a 10, ela custava 8, o cara contrata o de 4. Realmente não vai ser um bom produto, não vai ser um bom material. Não que o de 8 fosse melhor, mas o de 4 com certeza não entrega os requisitos mínimos, que é o que seria de critério de eliminação. E olha só, internauta, não é, isso não foi combinado, não. Mas o que o Vitor tá dizendo, todos os nossos convidados, todo mundo comenta a mesma coisa, não é isso? De que o mais barato nem sempre vai ser o melhor. Então, por isso, precisa parar esse negócio, né, Vitor? Tudo bem, a concorrência é importante, você tem que Sim, abrir cotação, sim, claro. de repente, 3, 4 empresas, mas não dá para ver essa discrepância tão grande. De Não, repente, pô, você vai lá, não. você contou com 3 empresas. Duas, uma deu R$ 19.000, outra deu 18.800 e uma deu 15. Essa de Alguma 15, coisa tá diferente. exatamente. Essa de 15 certamente não está oferecendo, aqui de 19, de 18, de 500, está oferecendo. Mas aí, o que acontece? Muito síndico depois me manda mensagem, pô, você fica denegrindo a minha imagem do síndico. Não, porque o síndico tem a mania de pregar que ele vai na gestão dele reduzir custos. Não é isso. Você não Eu, tem que eu vou, e reduzir eu vou defender o custos. síndico, eu Você vou tem defender que, os você nossos tem que fazer a amigos. coisa bem feita. Agora, se o investimento é de R$ 19.000, é R$ 19.000. Moreno, tem uma coisa muito importante que eu sempre procuro instruir. Eu te conheci como professor, você é com excelência. Fui convidado também a dar aula em alguns temas, né? Foi aí que nós nos Nos tivemos a conhecemos? oportunidade de nos conhecer. Foi. E eu tenho também esse hábito de procurar instruir, né? Eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, faço Compartilhar. muito bom gosto de compartilhar e que seja útil para alguém. Então, eu digo assim para o síndico: olha, o síndico e o conselho, ele tem uma função de filtrar. Então, ele tem que levar à assembleia, levar para os moradores aquilo que ele já qualificou. Então, olha só, eu já. Você não vai acreditar no que eu vou falar, mas eu tenho casos recentes, não eu tô falando 10 anos atrás, não, eu tô falando de agora, de condomínios grandes, 3, 4 torres, que o cara de 8 contratou o de 4, que nem eu falei, e aí me chamou como perito. Na hora que eu fui avaliar, falei: "Espera aí, cadê o registro do CREA da empresa?". "Não, mas o cara é engenheiro". Eu falei: "Tá, mas Tá, cadê o mas cadê o registro da registro? empresa?". Não tinha. "Tá, cadê a RT da obra?". Não tinha. Eu tô falando de obra de mais de 1.000.000, né, que era R$ 1.000.000, assim, pra mim parece importante você lidar com isso da forma correta, né. Então o síndico, por que que eu tô falando isso? Porque eu também recentemente participei de concorrências que eu cheguei para apresentar a empresa e apresentar a propostas de números, assim, da casa de 6 dígitos para uma obra, Tá. e a pessoa ficou em pé, assim, parada, me olhando. Então tá bom, pode me entregar. Falei: "Espera aí, você não quer que eu abra a proposta? Você não quer que eu te apresente a empresa, mostre o que eu de fato estou orçando, o que está sendo cobrado, o porquê que aquilo tem aquele valor?". Então ali tem um seguro, ali tem uma tela de proteção, ali tem um seguro contra risco de acidentes, tá aqui a documentação de treinamento e altura dos funcionários, tá aqui o registro do CREA da empresa, tá aqui a RT recolhida. Então tudo isso constando, agora vamos começar a falar sobre o serviço de fato, Sim. equipamentos com NR35, todas as fichas de EPI dos colaboradores, tal. Você não quer ouvir isso? Então, se você aí eu pergunto para o síndico, né, eu falo assim: "Poxa, se você ganhasse na loteria e você fosse comprar o carro dos seus sonhos, você ia comprar pelo telefone ou você ia querer experimentar o carro antes de comprar?". Pô, sem dúvida, ir lá dar uma volta, o test drive, né. Quero dar uma volta, quero ver se esse ronco todo mesmo que aparece na televisão, né, Não é? Então, esse filtro, ele é muito importante antes de você levar. antes de levar. Porque aí eu vou defender o síndico, porque às vezes ele se sente na obrigação moral de levar à assembleia tudo que é tipo Todos. de proposta que aparece. E eu já vi isso dar errado pra caramba. O cara chega lá com 10, 15 propostas e a que vai aprovar é a mais É a mais barata. Porque barata. o morador, cara, o único critério que você tá apresentando pra ele é o preço. Ele não Preço. tem como julgar. E ele também não tem conhecimento muitas vezes, né. Não, Não porque sabe, né. ele não sabe, porque ele não teve aquela função de estar envolvido.
aquela velha história de estar comprometido e estar envolvido, Mas né? aí, Vitor, aí vem uma situação que tem até algumas alas do mercado aí, me chamam alguns me dão até o apelido de comissão, Aham. porque eu sou muito favorável a montar comissões. Sim. Ó, monta uma comissão de obra, monta uma comissão de evento, monta uma Quanto comissão mais de pessoas envolvidas, segurança. melhor, Porque daí o que comprometidas. acontece? Olha, então é o seguinte, essa aqui é a comissão de eventos. Opa, Porque eu conheço condomínio aí que vira e mexe, nem quer fazer festa. sim. Maravilha, não tem Ótimo. problema. Só que quem que organiza essa festa? Quem que Uhum, contrata a empresa? Quem que faz tudo? Então uhum, montou-se lá uma comissão de eventos. Ah, mas vamos fazer agora reformas, né? Tem que fazer reforma, uhum. retrofit, tá, 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 tá. Bacana. Então tem lá a comissão de obras, sabe? Teve uma situação, até fazer uma comparação, que eu participei de uma cotação esses dias não, mentira, novembro do ano passado, Ah, para recente. para consultoria de segurança, para fazer um levantamento de segurança privada, né? Opa, Do Aí participei eu e mais quatro, concorrentes, vamos dizer, consultores de segurança do mercado. consultores. Legal. Daí eu nunca me esqueço, né? Que foi faz pouco tempo. Meu preço ficou R$ 19.000, R$ 19.000. Tinha um outro R$ 22.000, que o síndico me abriu. O meu 19, o do outro 22, um de 20. Os três. Só que um fez por 12. Certo. Então entendeu, né? Você entendeu? 18, 19, 19, 20 e 22. Tá. Então, na verdade, estão entre os três, o meu era o mais barato. Tudo bem. Só que daí, e esse de 12? Só que esse de 12 foi o que foi escolhido. Sem dúvida. Maravilha, o síndico até me ligou, olha, tentamos até mas não teve jeito, Mas né? aí é Na data desigual, foram né, sete Moreno? mil reais. Se levou na Assembleia? Então, só que aí o que aconteceu? Ele fechou o contrato com o cara em novembro do ano passado. Uhum. Agora, em fevereiro ele me ligou. Mentira, março ele me ligou. Março ele me ligou. Eu disse, mas o senhor tá ligando pra mim? Eu falei, não, o senhor tem que ligar pro consultor. Eu falei, não, mas só que é o seguinte, o pessoal aqui não quer ver mais a cara do cara aqui. É. Por quê? Contratou de 12, foi Tá. feito um serviço baseado nos 12 Baseado nos e, 12. consequentemente, não atendeu à necessidade do É. empreendimento. Muito complexo contratar engenharia, Moreno, Mas aí, o porque que obra acontece, é muito Vitor? Só para complexo. você poder entender que eu também vejo que isso também na sua parte, também, na sua área também Acontece todo repercute dia. isso. É. Só que aí depois ele veio me falar, poxa, mas aí a gente vai precisar contratar os seus serviços. É. Falei, maravilha. E ele, Nossa. quanto que é? Falei, 19. E, pô, mas já pagamos 12. Falei, mas assim, Mas você desculpa, perdeu o mas serviço, né? eu não tenho nada a ver com isso, É. né? Então você 12 já pagou foi. 12, já foi. É. Só que você quer um serviço bem Ainda mais um feito. serviço intelectual, não tem como você aproveitar o do outro, não É. tem jeito. E daí, e ainda na sua área, então Uhum. imagina, aí você comentou, pô, cadê o CREA? Cadê a Nada, RT? nada. E isso, na verdade, eu acho que é o básico, é o mínimo que tem que se Não, e olha apresentar. só, nesse caso, o problema nem foi a empresa, o cara até prestou o serviço, mas ele tecnicamente não tinha qualificação, que ele levou o condomínio a comprar um material de baixa qualidade. O Putz, ó. condomínio achou legal, porque, pô, foi barato. Nossa, que material barato. É, não. O material, ele tem lá a ABNT dele lá, mas não condiz com o que ele apresenta. E simplesmente tem lá 3 prédios descascando inteiros. Então, E Vitor, mas aí. gastou-se o dinheiro que tinha-se Putz. para aquilo. Agora não se pode fazer nada, tem que esperar. E aí tem que fazer nova arrecadação, olha Nova só o problema arrecadação todo. e agora vai ficar mais caro, porque tem que remover o que foi feito. Antes era só fazer o trabalho de uma vez, agora tem que remover o que foi Então feito são dois errado. trabalhos. Agora aumentou um pouco o valor. Tá, mas aí, agora agora eu sou síndico, certo? Agora eu estou Legal, síndico. E o que síndico escuta muito, né? Tudo que síndico leva para fazer algum serviço, o que tá for, bom? pergunta se é obrigatório. Tá. Se é obrigatório, e a obrigatoriedade vem baseado em legislação. Sim, sim. Então, o nosso país ele é assim, aqui tudo se pergunta, é Ah, é obrigatório? obrigado? Sou obrigado a fazer? Tá. Então, primeiro, se é obrigatório fazer as manutenções, Uhum. seja ela preventiva, preditiva e a corretiva, são as três básicas. Primeiro, se é obrigatório e aonde está escrito isso? Isso me incomoda muito essa pergunta, mas eu vou Legal. transferir para você. Opa. Então, síndico, evite fazer essa pergunta. Onde está escrito isso? Porque isso, na verdade, é uma afronta, né? Está escrito aonde? Se está sendo apresentado a importância e necessidade, não tem que ficar onde está escrito. Certo. Mas é uma Mas eu pergunta que eu entendo. ouço muito e você também Sim, ouve. eu também. Então, vamos lá.
é que se existe uma legislação Tá bom? e qual que é. Porque, e daí, tudo bem, hoje tem o Google, né? Você vai no Legal. Google, o que você quiser, aparece lá, mas vamos lá. E aí os seus 20 anos de profissão vão pro ralo, né? Ficou Porque o por água cara vira abaixo. especialista igual Pô, você. que Fala, tem de pô, mas eu especialista no olhei no mercado Google. aí, Aí você fala, poxa, mas não é bem assim, jovem. né? Olha só, Moreno, muito importante isso que você perguntou. Para isso, que nós temos de apoio às normas, né? Então, e temos as leis. Então, vamos lá. Na questão de fachadas, o síndico ele tem obrigação civil, isso está em legislação, de manter o patrimônio. Então, olha só, tem muito síndico que é síndico e não sabe disso antes de ser síndico. Ele tem a obrigação legal, tá na lei, de manter o valor do patrimônio. Porque você, enquanto condômino, comprou aquela unidade de boa fé e está confiando que aquela gestão vai manter o seu patrimônio ao mesmo valor de mercado. Tá. Olha a responsabilidade. Isso está na lei, está escrito, sim, Código Civil brasileiro. Aí foi criada, há muitos anos atrás, a chamada Lei Castelo Branco, que é a atual lei de fachadas, né? Tá. Então, a lei de fachadas, ela fala o seguinte, que a cada, no mínimo, 5 anos, os condomínios têm que ter aí o serviço de pintura, de verificação de fachadas, e a recomendação que a cada 2 anos sejam limpas, né? Nós temos também hoje, na norma 5674, e está escrito na norma, inclusive quero mandar aqui um abraço para a Pamela da Ibratim, engenheira Pamela, que até nós debatemos sobre isso semana passada na visita técnica que tivemos à fábrica. Fomos muito bem recebidos lá, é um dos nossos fornecedores, mas hoje é um expoente aí no país, A né? Ibratim é de trabalho e altura, não é ou não? Não, a Não. Ibratim fabrica texturas e tintas Ibratim. especiais. Tá. Materiais voltados para empresas de engenharia, tá? Maravilha. Hoje, quando você compra um condomínio da Cirela, da Gafisa, das melhores construtoras, a chance do material aqui no Sudeste ser da Ibratim é muito grande, Pô, legal. tá? Então, as principais texturas, eu trabalho, a fábrica tem 40 anos, eu trabalho com eles há 20, né? Onde tive a oportunidade lá de conhecer o seu Marco, né? Que é um dos filhos aí dos proprietários e tudo mais. Mas, enfim, quero agradecer a ela porque estávamos justamente falando sobre onde estava escrito na 5674, que a 5674 tem uma tabela sugestiva onde ela sugere que a cada 3 anos seja verificado a pintura e pintado o prédio. Mas eu vou te falar, aí é onde entra o problema. Porque o que que acontece? Quando é sugerido, quando é recomendado, Uhum. acaba que fica naquela de, ah, não, se é recomendado, eu não vou fazer. Se é sugerido, eu não vou fazer. Mas aí depois vai lá pro Código Civil da importância da manutenção, Sim, né? mas aí o síndico ele está amparado pela norma 5674 na obrigação de fazer e pelo Código Civil na obrigação de manter o De valor. manter, tá. Então, e Então, nó- mesmo sendo sugerido ou recomendado, tem que fazer. isso. E por que é sugerido e recomendado e não imposto, né, Moreno? Porque é o seguinte, pode ser que com 5 anos a sua pintura ainda esteja boa, tá? Então eles não podem obrigar, olha, pinte o prédio, mas o prédio não precisa. É, Agora, por experiência, em casos de pintura, o que que eu tenho a dizer aos nossos amigos internautas? Isso é uma informação, é uma verdade, não é uma opinião. Tá. O prédio, ele movimenta, tá? Sim. Existem intempéries. Nós estamos numa cidade, por exemplo, aqui em São Paulo, Putz. que de repente vem As uma chuva quatro de verão, estações. Não, e as 4 estações no mesmo você dia. tá lá com uma temperatura de 28, 30 De graus, repente, vem uma chuva despenca. e despenca. E aí aquele material ele condensa, ele retrai, cria fissuras. Tá. Microfissuras. Essas microfissuras, em grande parte até 0,2 de espessura, elas vão ser tratadas pelo processo de pintura, 0,2 milímetros. 0,2 milímetros, 2 Tá. décimos. Mas cada tinta tem um poder de cobertura, tá? Tem um poder de tratamento. Mas, em média, até 0,2. Hoje, no mercado, os materiais que a gente tem aí, os materiais standard premium para uso externo, vão ter essa característica. Então, eu posso te dizer que com 5 anos, você só lavar o prédio não vai tratar as Não vai resolver. microfissuras. Aí você fala, mas deixa a microfissura lá. Legal. Só que o que que acontece com isso? A microfissura, ela é uma porta aberta para a passagem de água. A água, ela vai carreando o agregado mineral da tinta ou da textura.
porque ela vai atacando. Essa água de chuva, ela é ácida Sim. e ela vai atacando a resina Nossa. da tinta e da textura. Então, conforme ela vai passeando por aquela microfissura, ela vai tornando aquele caminho aberto e ela pode vir a abrir e virar uma fissura e evoluir para uma trinca. E de fato, quando você tem um excesso de microfissuras, ela vai tirando a permeabilidade daquele revestimento e ele vai perdendo o poder de ancoragem. Ele vai soltar, vai desplacar, vai formar bolhas. Então, vai cair pedaços de textura, vai formar bolhas de tinta, vai entrar umidade no apartamento, vai formar bolor, teu condômino vai respirar mal. Você vai ter que gastar depois para ficar cicatriz, porque texturas não aceitam emendas, isso é um fato. Textura não é feita para receber emenda. O processo para que isso não ocorra é praticamente texturizar o prédio inteiro de novo e Nossa. sai muito caro, né? Então, quanto mais você demora para pintar e para dar a manutenção, por mais que seja recomendado, e a lei te ampara para fazer, a norma te ampara para que você tenha um fundo de caixa para isso. A norma 5674, ela te dá uma tabela de elementos básicos e ela te explica lá que você determine, se não me engano, de 5 a 10%, mas que você determine um valor mensal para fundo de caixa de obra. A 5674 é aquela que surgiu depois do acidente lá do Rio de Janeiro? Não, ela é anterior ainda. Aquela é a Ah, 16.280 que 16.280, trata é. justamente da autorização de obra, né? Isso. Vou fazer uma obra no meu condomínio, posso fazer a obra? Então existe um procedimento, né? Onde o síndico pede ele pede uma RT e uma carta explicando do morador e do engenheiro O que vai responsável ser feito, né? do que vai ser feito, quanto vai demorar, se vai interferir em alguma estrutura, se não vai. Por exemplo, se aquilo tem interferência na carga elétrica do prédio ou não, né? Você quer instalar um ar-condicionado, mas pode. Será que o teu prédio suporta um ar-condicionado daquele tamanho? Então aí o síndico ele vai avaliar, provavelmente ele vai consultar um engenheiro ou alguém de confiança dele da parte técnica e vai Pra autorizar ou não validar ou aquela não, né? obra. É. Porque é justamente o que acontece, que aconteceu desse caso aí que caiu as lajes, acho que foi em São Bernardo, né, se não me engano. Teve aqui em São Bernardo, que foram as Lajes, e muito próximo àquele do Rio de Janeiro. Isso, por quê? Porque eu já participei de concorrências que o cara chega assim, de pedidos, né, que eu neguei, não é do meu feitio fazer assim nenhum tipo de obra que venha a ferir os demais, né? Então eu realmente não faço, mas eu sei que existem Oh, profissionais que fazem. O que que o cara faz? Ele fala assim: meu, eu tenho esse apartamento aqui, puxa, mas se a sala fosse ampla, em vez de 30 metros tivesse 60, meu apartamento ia valer mais. Eu ia fazer aqui um living, uma situação aqui que meu apartamento ia ficar bonito. Eu não quero uma coluna. Desvia a tubulação de esgoto. Eu já vi cara desviar a tubulação de esgoto do prédio. Pô, nossa, você Deus. imagina o problema? Você pensa que tem lá a tubulação, o cara desviou. E fica anos Sim, é assim. E verdade. aí você só descobre quando dá Quando dá um problema. problema. Só que aí, quando você tira uma estrutura básica, que é um pilar, por exemplo, e aí o teu vizinho de baixo tira, o outro de baixo tira, o outro de baixo tira, cai. Que foi, na verdade, o que houve lá naquele empreendimento do Rio Foi de de Janeiro, fato. que a pessoa. E isso é importante você ver que um assunto puxa o outro, Moreno, porque, olha só, pô, é legal, é muito rico essa experiência do Nossa, podcast, né, cara? meu. Quero agradecer mais uma vez aí a Brasconde, porque, cara, Imagina. tô muito feliz em participar com vocês aí. Tomara que vocês tragam aí outros especialistas e que eu tô ansioso para ver os materiais que vocês vão gerar aí, porque eu tenho certeza que vai vir muita coisa legal, muita coisa bacana. Então, olha só, eu acabei de participar aí como consultor técnico de um prédio que o cara conseguiu bater uma laje a mais e subir um puxadinho, subir um banheiro de alvenaria na cobertura do prédio. É um prédio que as coberturas são fechadas, de telhado. O Tá. cara simplesmente removeu o telhado, subiu mais um andar e alterou a fachada do prédio com laje. Aí o síndico falou para mim: poxa, mas como que eu impeço? Então fica aqui a informação: você impede o cara de entrar na portaria. Se o condomínio, ele tem sim o poder de brecar terceirizados.
Sem dúvida, né? E ele Lógico. pode brecar também o material. Como que o cara entrou no prédio com sacos de cimento, Pra poder com fazer essa laje laje. pré-moldada, com madeira? Nossa, Porque o Vitor. cara fez o seguinte, ele falou: "Não, eu tô reformando o banheiro só". Pô, mas não para de chegar material? Que banheiro que é esse? Mas aí que tá, o prédio tem que ter uma estrutura de conferência. Quando tem uma obra, hoje nós temos as portarias remotas, contrata um especialista. Eu digo para o síndico, contrata alguém como consultor técnico. Ah, mas pô, contrata um técnico, não precisa ser um engenheiro, mas um técnico de edificações, alguém que possa de fato acompanhar um engenheiro periodicamente, fala, ó, vai lá avaliar, porque nesse caso os preceitos da 16.280 foram todos suprimidos, né? Não houve o processo de aprovação. O Nossa. cara aprovou como reformar um banheiro e de fato construiu a laje. E agora o cara não quer quebrar a laje, então vai ter que entrar com processo, pedindo, né, na justiça, enfim. E aquilo é um problema sério, porque sobrecarrega a Pelo estrutura. amor de Deus. É. Ó, imagina isso, você tem um prédio, o cara levanta uma Do parede em cima do nada. prédio. E fez, cara. E assim, não é região remota, é centro de São Paulo, sabe? É no meio da coisa. E todo mundo vendo e tal. Não, mas tá. Cara, então eu dou essa dica pro síndico. Controle a sua portaria. O seu poder está na portaria. De Fala, deixar entrar ou não, né? como que eu controlo o cara de fazer a obra? Simples. Se Só ele não não deixar o tiver material material, entrar. ele não vai ter a obra. Vitor, olha só. São 19 horas e 56 minutos. Já estamos chegando no final aí do nosso podcast. Podcast número 14. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, a você que nos prestigia com a sua audiência. É, da nossa pauta, a gente não chegou na metade. Olha como que é Que um delícia. assunto importante, é um assunto que gera, que vai Pô, gerando outros assuntos. Então, já que ao vivo para o nosso internauta, já está convidado para voltar. muito obrigado. Vai Não, ser um porque assim, prazer, pô. porque nós tínhamos conversado, Ah, até para o sim. internauta poder entender, Sim. tem uma reunião de pauta, Uma onde pré, é né? discutido tudo aquilo que a gente vai tratar Um aqui, esquete, uma né? programação. Exatamente, inclusive Uhum. com as perguntas que os internautas mandam. Legal. Então a gente tinha mais Me aqui. perdoem aos que eu não respondi aí, Não, imagina, internautas. é até importante, Vitor, que fique esse gostinho de quero mais. Então, você internauta que tem interesse em participar do programa, quer sugerir até mais perguntas, mais pautas, os nossos canais de comunicação. Por e-mail, programaprevina-se@abrasconde.org, programaprevina-se@abrasconde.org, ou através do WhatsApp, você que é de fora de São Paulo, 911 1681 6650. Então encaminhe sua mensagem, encaminhe seu e-mail, e a gente vamos procurar na próxima oportunidade, Vitor, quando você voltar aqui, porque aqui eu tinha mais um monte de pergunta e é pergunta chegando no meu WhatsApp. Então, assim, obrigado mais uma vez você, internauta, que nos ajuda, porque o programa é feito para internauta. Com A certeza, gente tá Moreno. aqui pelo A internauta. gente tá Então, servindo aqui. exatamente. Então, precisamos caminhar para o final do programa. Legal. Só que, até eu brinco, todo podcast eu deixo uma pergunta especial para o final do programa, né? Opa. Que é aquela pergunta, até eu não quero imitar nenhum programa, Pra não, quem até porque conhece, o aqui, Cospe Fogo. exatamente, até porque aqui não é cópia de nenhum programa, não. Mas sabe aquela pergunta do milhão? Opa. Aquela pergunta que todo mundo espera, aquela Rufem os pergunta e tal. tambores. Exatamente. Só que agora os tambores vão rufar forte. Pelo seguinte, imagina que foi detectada a necessidade de uma manutenção corretiva, Legal. tá? Então tem que Bacana. fazer a manutenção corretiva, não importa onde, mas tem que fazer. Tem que ser feito. Só que é o seguinte, o condomínio não tem dinheiro. O condomínio não tem dinheiro, os moradores não têm dinheiro, não tem como fazer. Você entendeu? Então tem que fazer a obra, só que não tem verba. Ninguém trabalha de graça, Não. né? Relógio não trabalha de graça, Não. ninguém trabalha de graça. E como é que o condomínio faz? Você entendeu? Então agora a batata quente tá na Opa. mão, né? O síndico, aí voltando àquilo que você comentou. Pô, tá lá no Código Civil, tem todas as Uhum. normas, tá dizendo que ele tem que fazer. Certo? Só que aí foi feito um laudo, Certo. uma empresa de engenharia, a ProAvip foi lá, Ah, legal. fez lá o levantamento, apresentou um laudo, olha, tem que fazer esse trabalho. Só que não tem dinheiro. Acontece muito, Moreno. Olha, hoje, por exemplo, a ProAvip, ela executa obras aí em vários pagamentos, né? Então, nós temos uma facilitação para o condômino,
para o Tá. condomínio. Então a gente sempre está pensando, fala, poxa, quanto isso vai custar para a unidade, né? Então a gente sempre procura conversar com o síndico e, via a empresa, fazer um financiamento direto. Quando isso não é possível, né? Porque nós já chegamos a ter obras com planejamento de 5 anos. Então, olha, paga-se metade em 24 vezes, vamos fazer uma torre, depois vamos para a segunda torre. E assim caminhou com muito sucesso. E Tá. os serviços bem feitos, eles acabam durando mais do que a garantia. E hoje esse cliente está para retornar e a gente começar novamente um processo igual, Pô, que legal. né? Muito legal. Então, dentro do nosso mercado, a gente consegue alternativas para resolver os problemas de forma parcelada. Poxa, não deu, o parcelamento é muito pequeno, a gente precisa de algo maior. Hoje a Proavip ela tem parceria com o banco Cashme, que é um banco da Cirela, né? Tá. Que é especializado em condomínios, tá? E também existem bancos especializados em condomínios. Então hoje, nos procurando, nós vamos levar o condomínio até essas empresas e fazer todo o estudo, toda a análise e apresentar uma solução de longo prazo, Um né? estudo de viabilidade, Um né? estudo Como é de que faz? viabilidade. Como é que faz? Como é que eu pago isso, né? Então, nós temos esse suporte para o cliente. Então, não precisa ficar desesperado, não vai acontecer nada pior, vai ter como pagar e a gente tem aonde buscar os recursos, né? Então, o recurso vai estar lá, a gente vai conseguir fazer a obra. Isso não é o de menos, assim, É, não é o pior, entendeu? É um desespero, é sim. algo que acontece que te pega desprevenido, mas a gente tem como Porque, resolver. inclusive, essa foi uma pergunta que chegou por e-mail, né? De um síndico que realmente ele comentou. Falou: Meu, tô com. Ele é síndico profissional, tô com 4 prédios aí que tem que fazer, só que a gente está esbarrando na parte financeira, porque a Sim, empresa não tá sim, oferecendo essa sim, situação que você está dizendo que a claro, Provip faz, sim. né? Oferece essa alternativa. Então, por isso, internauta, a importância de você acompanhar o podcast Previna-se, de você divulgar nas suas redes sociais. Então, se inscreva no nosso canal, deixa aí o joinha, que quanto mais pessoas estiverem inscritas no canal, tiverem conhecimento do que é divulgado aqui, mais pessoas vão ter acesso à informação, Vitor, não é? E Uhum. vão poder até buscar essas alternativas. Porque ele mandou uma mensagem e falou assim: Meu, já busquei 4 empresas e eles não tipo, devolve o problema. Eu falei: Meu, a gente faz o trabalho, a gente executa. Aham. Agora, precisam receber. Sim, Então sim. vê a importância da parceria também, A né? parceria, o comprometimento e pensar sempre em estar no lugar do próximo, né, Moreno? Eu sempre procuro estar no lugar do meu cliente para entender o que ele está precisando, como eu posso ajudar, como eu posso servir, né? Que hoje se Porque fala muito de empatia, né? É justamente isso, se colocar sim, no lugar do cliente. O que se você colocar no lugar do faria, né? cliente, o que você faria, né? E não só isso, né, Moreno, é estar com ele em todas as situações, porque Tá. executar uma obra não é moleza, gera barulho, gera ruído, sujeira, tem que lidar com pessoas, movimentação, então é bem difícil, né? Então nós procuramos sempre estar ao lado do nosso cliente para todas as situações aí. Maravilha. Bom, infelizmente ou felizmente, né, o programa está chegando ao fim, já passamos aí das 19 horas. Então, mais uma vez, te agradecer, internauta, que nos acompanhou até agora. Vitor, mas antes disso, internauta, já busca papel, busca caneta. Eu sou da época do papel e caneta ainda, Vitor. Opa, eu Mas também. então, porque agora o Vitor vai fazer aqui as suas considerações finais, vai agradecer, vai falar o que você quiser falar agora no final e vai passar os contatos, né? Porque eu tô agora lá do outro lado assistindo. Falei: Meu, eu quero saber como é que eu contrato esse cara, né? Porque, Que poxa, ótimo. a sua participação foi muito direta, objetiva, você foi brilhante nas suas explanações. Muito obrigado. Então, aqui eu fico qual que é meu papel aqui? Eu sou internauta. Eu quero o esclarecimento da dúvida. Tanto que eu te falei um momento aqui, eu sou o síndico agora. Eu quero saber o que eu faço, né? Então, é o que o nosso internauta ele sofre. Então ele precisa da resposta, ele precisa Essa é a situação da problema. exatamente. Então daí, você viu que o cara não é bobo, o cara sabe o que tá falando, então já pega aí papel, caneta, para anotar os contatos, porque aí, pintando alguma necessidade, poxa, preciso fazer um trabalho no meu condomínio, até essa vistoria que você falou, essa vistoria para poder Sim, apresentar um execução do laudo. laudo LIP. É, Opa, a gente exatamente. fornece esse trabalho. Que daí, até a gente não conseguiu falar desse laudo hoje. Mas vamos falar Mas outro nós vamos dia. voltar, vamos ter uma outra oportunidade, onde o Vitor vai voltar aqui e vai
que aqui, pô, só pra você ter uma ideia, vai, internauta, eu vou entregar o ouro aqui, ó. Aqui tá a pauta. Aqui tá a pauta e a gente não passou da primeira. A gente não A gente passou. começou e... A gente começou, mas vê como que é interessante Legal. que os assuntos eles foram puxando outros, mas que daí de novo, né, para você entender, internauta, a importância de você conhecer o que tá fazendo, saber, inclusive da necessidade até de cada serviço de manutenção, né? Sim, esse canal que a Abraconde tá abrindo aqui pra gente, com o Moreno, que tem um know-how. Se você juntar o know-how desse profissional, mais um pouquinho que eu trouxe aqui, é currículo que entorta a mesa aqui. Se botar na mesa, a mesa entorta o currículo do cara, entendeu? Então, esse canal ele é muito rico, muito útil. Eu quero agradecer os internautas, porque é um desafio gerar, atender essa demanda que vocês geram. É um desafio Verdade. muito grande estar aquém da necessidade de vocês, né? De estar ao nível do entrevistador aqui é muito difícil. A gente tem que se Imagina. esforçar bastante. Então, eu quero mais uma vez agradecer e dizer o seguinte: conta com a gente não só para nos contratar. Pô, Vitor, eu quero fazer uma pintura, surgiu um material novo, ó, tem uma marca tal aqui, você já usou? Pô, tem um. Não, o fulano tá falando aqui que faz tal procedimento, isso existe? Né? Eh, Recentemente a gente, vai descobrindo cada vez mais e agregando conhecimento. Então, Sim, como a gente está sempre atualizando, sempre buscando informação, isso vai somando com tudo que você já viu no passado, e verdade. às vezes um detalhezinho te faz uma diferença muito grande. Demais. Então conta com a gente como um parceiro, conta com a gente como um igual. E legal, se for para chamar a gente para nos contratar, busca os nossos canais, nosso telefone para quem quiser anotar aí. Eu sou da época também do Papel e papel, caneta, e eu né? agora eu tô usando só lapiseira, porque o grafite ele dura uma eternidade, ele dura mais que o papel, o grafite. Sim, verdade. Então agora eu só anoto a lápis, entendeu? Então quem quiser anotar é 3533-2826, DDD 11 3533-2826. Vai ser um prazer atender vocês aí. Na rede social é Proavip Engenharia, @Proavip Engenharia. Quem quiser nos procurar aí no Instagram, quem quiser nos procurar na rede social, a gente está sempre postando foto das nossas obras, das nossas matérias, dos eventos que a gente participa. E com certeza o Moreno vai ter aí muitos eventos legais para falar, muita coisa bacana para trazer para vocês. Maravilha, Vitor. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua Eu que disponibilidade. agradeço. Sua participação foi brilhante. Tô vendo Obrigado. tanto aqui pelos comentários, é muita gente mandando mensagem, comentando, então te agradeço demais. Bom, internauta, mais uma vez, muito obrigado aí a você que esteve com a gente até agora, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência de todas as quartas-feiras. Eu tenho um recadinho para dar para vocês. A partir do mês de junho, a partir de junho, o Previna-se vai mudar de dia. Então, você que nos acompanha, estamos aqui toda quarta-feira, não é isso? Então, a partir de junho, nós vamos migrar o programa Previna-se, o podcast, de quarta para quinta-feira. Mesmo horário, mesmo canal, só vamos mudar o dia, tá? Então, já marca na sua agenda aí, podcast Previna-se, a partir do dia 1º de junho, dia 1º já é uma quinta-feira, toda quinta-feira, podcast Previna-se. Combinado? Então, hoje foi o podcast Previna-se número 14. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua audiência. Lembrando que o oferecimento do podcast Previna-se é da Macor Segurança. Então, você que precisa de segurança pessoal, escolta de carga, escolta, segurança para o seu condomínio, a Macor é a maior empresa de escolta de cargas do Brasil. Então, www.macor.com.br. Estamos também com a General Bombas. Então, qualquer necessidade voltada à Sensacional. manutenção de bombas, generalbombas.com. Combinado? Grande abraço e até a próxima. Valeu!